Jornalistas britânicos podem fazer de Salah o próximo bola de ouro, mesmo com destaques do PSG. Ousmane Dembélé e outros destaques do Paris, como o goleiro Donnarumma, são tidos como possíveis candidatos a vencer o prêmio Bola de Ouro 2025, organizado pela revista France Football. No entanto, nessa sexta, jornalistas britânicos provaram sua força ao elegerem Salah como o melhor jogador da Premier League com 90% dos votos. Isso é um recorde no futebol inglês. A comunidade da FWA é engajada e influenciou para o Rodri vencer a premiação na última temporada, embora comunicadores de todo o planeta tenham sido convictos na escolha pelo espanhol. Em anos sem grandes torneios europeus por seleções, a exemplo da Eurocopa, a Champions League tem um grande peso, mas não é o único. Vale lembrar que a Premier League é a principal competição de clubes do mundo. Por outro lado, o Super Mundial da FIFA 25 pode interferir na escolha do melhor jogador do mundo no prêmio da France Football, a Bola de Ouro e o The Best, feito pela entidade máxima do futebol mundial. Na atual temporada, Salah é mais participativo que Dembélé nas assistências. O egípcio tem 24 passes para gol, enquanto o camisa 10 do PSG tem 12. Entretanto, em gols a quantidade é mais equilibrada. Salah tem 36 gols feitos na época 24-25, enquanto Dembélé aparece com 35 tentos marcados. O canhoto dos Reds supera o francês com 2 jogos a mais no último ano, e essa quantia, claro, pode aumentar ainda mais. Leila Pereira descarta a possibilidade de Cristiano Ronaldo no Palmeiras. O Verdão fez as maiores contratações da história nessa temporada e na última semana esteve ligado a uma especulação envolvendo o CR7. As notícias começaram a circular após a publicação do Telemundo Deportes, revelando que o time paulista, ao lado de Chelsea e Al Hilal, estaria interessado em uma possível contratação. No entanto, essa possibilidade foi prontamente descartada por Leila Pereira. Nas palavras dela, não é verdade. Quem falou isso está mentindo. Ela ainda completou: Cristiano Ronaldo nunca mostrou interesse em vir para o Brasil e o Palmeiras não tem interesse absolutamente nenhum no Cristiano Ronaldo. Dessa forma, os fanáticos podem deixar essa chance de lado. Atualmente no Al Nassr, CR7 segue como principal estrela da equipe e inclusive teria indicado o nome de Carlo Ancelotti para assumir o comando técnico na próxima temporada. E justamente vamos a esse novo assunto. A seleção brasileira está obcecada pela contratação de Ancelotti. O técnico deve deixar o Real nos próximos dias e seu futuro permanece indefinido, enquanto a CBF pressiona por um acordo com o comandante europeu. Ancelotti já esteve perto de assinar com a seleção, mas voltou atrás e não formalizou o contato. Ainda assim, as conversas foram reativadas e há otimismo na entidade. No entanto, um novo fator externo pode frustrar novamente os planos da CBF. Segundo o jornalista Bruno Andrade, Ancelotti entrou no radar do Al Nassr da Arábia Saudita. Cristiano Ronaldo, o principal astro do clube, está diretamente envolvido nas conversas e utiliza sua boa relação com o italiano para tentar convencê-lo a aceitar a proposta saudita. A demissão de Ancelotti no Real Madrid deve ser anunciada nos próximos dias. Inclusive, nesse domingo, o técnico deve comandar seu último El Clássico diante do Barcelona. O fato é que o italiano não estará à frente do Real Madrid durante o Super Mundial. Embora o time ainda dispute o título de La Liga, o ciclo do treinador se encerrará após a atual temporada, colocando um ponto final em sua histórica passagem. Para a próxima temporada, o time já se prepara para anunciar Xabi Alonso. O espanhol teve sua saída do Bayer Leverkusen oficializada e está próximo de ser confirmado como novo comandante do clube, iniciando um novo ciclo no Santiago Bernabéu. O Al Nassr, que busca a contratação de Ancelotti, foi comandado nessa temporada por Stefano Pioli. O técnico, porém, não alcançou os resultados que eram esperados e vai deixar o clube ao final da campanha. Isso abriu espaço para a busca por Ancelotti. Agora a tendência é que o futuro do lendário técnico seja definido em breve. A seleção brasileira não pretende esperar por muito tempo e aguarda a resposta rápida do italiano para concluir o acordo ou buscar alternativas no mercado. Vasco anuncia a contratação de Fernando Diniz, fumaça branca. Depois de 11 dias de negociação, o clube assinou o contrato com o técnico com vínculo até dezembro de 2026. Diniz volta a São Januário depois de 4 anos. Ele treinou o clube em 2021. O acerto da negociação aconteceu nessa quinta, mas o anúncio só ocorreu nessa sexta. A diretoria do Vasco diminuiu a diferença entre o salário oferecido inicialmente e a quantia pedida pelo treinador. Faltava acertar também questões como o valor da multa rescisória. Nessa quinta, dia seguinte após a goleada sofrida para o Porto Cabedelo, os dirigentes concluíram a contratação. Diniz levará o Vasco o preparador físico Wagner Bertelli, que acompanha há muitos anos, e 2 novos integrantes, Ricardo Cobaltini e Evandro Fornari. Essa será a primeira vez que o técnico irá trabalhar com novos auxiliares. Diniz
Diniz estava livre no mercado desde o dia 27 de janeiro, quando foi demitido pelo Cruzeiro depois de 4 meses no cargo. Em seu trabalho anterior no Fluminense, conquistou a Libertadores de 2023, a Recopa Sul-Americana de 2024 e o Carioca de 23. Também chegou a comandar a seleção brasileira nesse meio período. Desde a demissão de Fábio Carille no dia 27 de abril, depois da derrota para o Cruzeiro, o Vasco disputou 3 partidas, todas sob o comando interino de Felipe, que também é diretor do clube. A equipe empatou com o Operário e perdeu para o Palmeiras e Porto Cabedelo. O presidente do Vasco, Pedrinho, é fã de Diniz e tratou o técnico como um plano A desde a saída de Carille, sem negociar com outros nomes. Diniz será o treinador do Vasco contra o Lanús na terça em jogo decisivo pela Sul-Americana. O clube carioca precisa vencer os argentinos em Buenos Aires para chegar aos 8 pontos e empatar com os líderes do grupo G. O Real Madrid tinha um grande interesse na contratação de Florian Wirtz para a próxima janela, mas o alemão terá outro clube como destino. Atualmente o jogador atua com as cores do Bayer Leverkusen. Wirtz era desejado pelos maiores clubes da Europa desde a temporada passada, quando foi o grande destaque do Bayern na conquista da Bundesliga. Entretanto, o meio optou por permanecer no Leverkusen por mais um ano, tendo novamente feito uma grande temporada. Assim, nas últimas semanas, times como Manchester City e Real Madrid sinalizaram interesse em um acordo, mas o jogador terá outro destino. De acordo com os jornalistas Christian Falk e Toby Al-Shafi do Bild, Wirtz chegou a um acordo com o Bayern. A fonte, que é muito renomada na Alemanha, garante que o jogador e o clube já se acertaram, restando agora o acerto com o Bayer Leverkusen. A intenção do Bayern de Munique é desembolsar algo em torno de 100 milhões de euros pela transferência. Por outro lado, caso as equipes não entrem em consenso, Wirtz está disposto a permanecer no Bayer Leverkusen por mais uma temporada. Assim, em 2026, o meia chegaria ao Bayern, visto que o atual contrato com o Leverkusen se encerra já em 27. Nessa temporada, o craque marcou 16 gols e forneceu 12 assistências nas 43 partidas em que entrou em campo, sendo novamente a grande referência do Bayern. Fato é que o clube alemão pode ter baixas importantes para a próxima temporada. Xabi Alonso, técnico do time, confirmou que não ficará. A tendência é de que o ex-jogador seja o substituto de Ancelotti no Real. Ao mesmo tempo, o técnico já avalia a chegada de possíveis reforços para a disputa da próxima Champions. De acordo com a imprensa espanhola, Xabi Alonso teria dado aval para Florentino repatriar o lateral Álvaro Carreras, que vem se destacando no Benfica. Ex-Corinthians e figura muito conhecida no futebol brasileiro, Roger Guedes pode estar próximo de voltar ao país. O repórter e apresentador Márcio Spimpolo cravou que o jogador, que defende as cores do Al Rayyan, está a caminho de um grande clube do país. Roger Guedes deixou o Corinthians em meados de 2023 e desde então se consolidou como um dos principais jogadores do Catar. O brasileiro tem números impressionantes por lá, somando 50 gols e 8 assistências em apenas 62 jogos disputados. Todavia, o Guedes pode estar próximo de voltar ao país para defender o ex-clube. Isso porque, segundo Márcio Spimpolo, o jogador jogará no Palmeiras para a disputa do Super Mundial, que acontecerá nos Estados Unidos a partir do mês de junho. No entanto, até o momento não há mais detalhes e nem mesmo uma confirmação oficial do tema por outras partes. Fato é que o Palmeiras e todos os outros clubes terão uma janela de transferências especial antes do início do torneio. O Roger Guedes, inclusive, apesar da identificação criada com o Corinthians durante a primeira passagem, já atuou e foi campeão com a camisa do Palmeiras. O centroavante defendeu a camisa do Verdão entre 2016 e 2017, tendo sido campeão do Brasileirão. Posteriormente, Guedes foi emprestado ao Atlético Mineiro e em seguida vendido ao Shandong Luneng, que hoje se tornou o Shandong Taisha. Na ocasião, o futebol chinês estava em alta e havia contratado outros grandes jogadores brasileiros. Nos últimos dias, outro velho conhecido da torcida foi apontado como possível alvo. Isso porque o clube também estaria de olho na possibilidade de repatriar o meio-campista Danilo junto ao Forest em caso da saída do colombiano Richard Rios. Mas enquanto isso, Abel Ferreira segue trabalhando com o elenco que tem disponível. Principal contratação do clube para a temporada até aqui, Vitor Roque voltou a balançar as redes na vitória por 2-0 sobre o Cerro Porteño pela Libertadores. Flamengo descarta a contratação de João Félix. O rubro-negro optou por encerrar as negociações depois de conversar com o staff do jogador, que está emprestado ao Milan da Itália. Encabeçado por José Boto, diretor de futebol, os cariocas seguem em busca de um atleta com características semelhantes ao de Arrascaeta no mercado. As informações são do GE. A desistência se deu principalmente pelo alto investimento que precisaria ser realizado. Outro impeditivo foi o modelo de negociação. Enquanto o Flamengo buscava um empréstimo com opção de compra, o Chelsea desejava a venda em definitivo, algo que o Benfica de Portugal estaria disposto a jogar. Nessa temporada, o atacante fez um gol em 17 jogos pelo Milan. Ele era um dos sonhos do rubro-negro para a disputa do Mundial de Clubes, que será entre os dias 14 de junho e 13 de julho nos Estados Unidos. De fato, o clube e representantes do jogador chegaram a iniciar conversas, mas os valores, principalmente o salário, foram totalmente difíceis. Soma-se a isso uma concorrência europeia, uma vez que João Félix tem contrato de empréstimo somente até o meio do ano com o Milan, quando acaba a temporada dos europeus. A Arsenal surpreende ao colocar Gabriel Martinelli na lista de transferências. Os
Gunners definiram que irão fazer mudanças drásticas no seu elenco para a próxima temporada. O clube não conquistou títulos em 25 e isso tem incomodado bastante os dirigentes. Nos últimos dias, os dirigentes passaram a cogitar a venda de atletas de renome internacional que estão no plantel dos Gunners. Eles acreditam que o tempo desses jogadores chegou ao fim e eles precisam buscar uma nova casa. Para a surpresa de todos, um craque brasileiro está listado na lista de dispensas. O atacante Gabriel Martinelli esteve bem abaixo nessa temporada e não deve permanecer em Londres nesse verão europeu. De acordo com informações divulgadas pelo Mirror Football, Gabriel Martinelli está na lista de transferências do Arsenal. A diretoria pretende arrecadar uma quantia significativa com a sua venda no fim da temporada. Apesar de ter tido enorme importância no início da época, Martinelli oscilou bastante a serviço dos Gunners. A direção não está contente com sua forma e acredita que o mais sensato para as partes é o rompimento da parceria. Nesse momento, nenhum clube se mostrou interessado na contratação do brasileiro. Eles acreditam que a sinalização de potenciais parceiros de negócio só devem acontecer a partir do verão europeu em julho. Além dele, os Gunners querem anunciar outras saídas do time na próxima janela. Nomes como Tomiyasu e Zinchenko também foram vistos como dispensáveis pela equipe britânica para a temporada 25-26. Kevin De Bruyne chega a implorar para fechar com o Real Madrid e Florentino Pérez toma a decisão sobre acordo. O Real Madrid tem a possibilidade de assinar com Kevin De Bruyne para a próxima temporada. Um dos maiores meias da geração, o belga está em reta final de contrato com o Citizens e já avisou que não vai renovar. No início da temporada, o jogador chegou a perder espaço na equipe, mas conseguiu retomar o alto nível e nos últimos jogos vem sendo peça importante para os Citizens, que têm grandes chances de disputar a Champions na próxima temporada. De Bruyne, inclusive, parece estar disposto a se manter no mais alto nível, tendo sido oferecido ao Real Madrid mais uma vez. De acordo com o Defensa Central, os agentes do jogador sinalizaram que Kevin aceita até mesmo reduzir o salário pela metade. Os empresários estão cientes de que o time merengue está em busca de um jogador que tem um estilo parecido com Toni Kroos. Por isso, voltaram a oferecer o belga, mas um acordo dependerá principalmente do aval de Florentino Pérez. Ainda de acordo com a publicação, apesar de ter tratado com muito respeito o nome do belga, o mandatário não se animou com a ideia. Nesse momento, o Real Madrid prioriza a chegada de jogadores jovens, decisão que também é defendida por Xabi Alonso. Dessa forma, é pouco provável que o belga assine com o time merengue nessa próxima janela de transferências. Ao mesmo tempo, outro gigante da Europa aparece de olho na possibilidade, o Liverpool de Arne Slot. Com isso, os Reds podem acabar sendo o destino do craque. Vale ressaltar que Kevin De Bruyne não foi o único jogador do City a ser oferecido ao Real Madrid nos últimos dias. Isso porque no velho continente também noticiaram que Bernardo Silva teve o nome levado à diretoria, que também não se empolgou. Enquanto isso, De Bruyne segue focado na reta final da temporada. Em 2024-2025, nas 36 vezes em que entrou em campo, o meia contribuiu com 6 gols marcados e outras 8 assistências distribuídas. O jogador completará 34 anos no próximo mês de junho. Manchester City deseja contratar o Wesley do Flamengo antes do Mundial. Lateral direito do Fla, o Wesley vem despertando o interesse de alguns clubes europeus. Em fim de temporada, o Manchester City já se planeja visando a disputa do Super Mundial e promete buscar a contratação do jogador rubro-negro antes da competição intercontinental. De acordo com o jornalista Gianluca Di Marzio, o clube treinado por Guardiola está interessado em contar com Wesley. Nos bastidores, o jovem de 21 anos é visto com características valorizadas pelo técnico catalão, como por exemplo perfil ofensivo, velocidade e boa leitura de jogo. Vale lembrar que o Flamengo já vem recebendo sondagens pelo lateral direito desde o início da temporada. No entanto, resta dúvida se o rubro-negro vai negociar o Wesley antes do Super Mundial de Clubes. Isso porque a comissão técnica de Felipe Luiz conta com o jogador para a disputa da competição intercontinental. Um dos clubes que irão representar o Brasil no torneio, o Mengão, está no grupo D, ao lado de Chelsea na Inglaterra e Experience da Tunísia. A competição será realizada nos Estados Unidos justamente no mês de junho. O Liverpool está interessado no zagueiro Murilo, revelado pelo Corinthians e atualmente vestindo as cores do Forest, que faz boa campanha na Premier League e tende a estar em uma competição europeia na próxima temporada. Os Reds querem Murilo para a disputa da Champions da próxima temporada. Campeão inglês, o foco principal de Arne Slot será ser campeão pela 7ª vez da maior competição de clubes do mundo. Murilo é bem avaliado pelo Forest. De contrato renovado, seu valor de mercado ultrapassa a marca de 60 milhões de libras. Nesse momento, o Liverpool apenas observa o atleta sem contatos intensos pelo ex-Corinthians. Parte da torcida do Liverpool é a favor da chegada de Murilo a Anfield Road. Hoje, Arne Slot tem apenas 2 zagueiros confiáveis, que são Konaté e Van Dijk. Joe Gomes não passa confiança e Quansah deve sair. A contratação de Murilo elevaria o nível do elenco vermelho para a próxima temporada. Slot teria 3 jogadores de alto nível para a zaga e poderia rodar o elenco, o que não aconteceu nessa temporada. De contrato renovado, Murilo tem um ganho anual de 16,1 milhões de reais. Ele é um dos jogadores mais bem pagos do Forest, onde tem contrato válido até a temporada de 2025.
2029. Na Europa, além dos Reds, outros clubes ingleses monitoram a situação do Forest. Na Premier League já são 60 jogos. Lembrando que em caso de venda, o Corinthians terá um percentual na negociação. Mercado da bola concluído e eu agradeço a você por ter chegado nesse momento até aqui. Se inscreva no canal, deixa seu like e você sabe, até o próximo vídeo, valeu!